o que para você é pecado? Você crê em pecado? E se não crê em pecado, você crê em quê? Quando há um desvio de comportamento? Veja, já estou aqui colocando uma série de questionamentos e você precisa ser rápido para responder. Então, o que vem a ser a ideia de pecado? Originalmente e tecnicamente falando, o pecado no Antigo Testamento é a afronta aos mandamentos, é o não cumprimento dos mandamentos, né, que são os 10 mandamentos, que seria ali a revelação de Deus, a crença de que é Deus mesmo que falou para Moisés o que cabe ao homem fazer e não fazer para agradar a Deus. E aí a gente está falando que o pecado, enquanto ofensa a Deus, enquanto ele sendo um desvio do homem que afronta a Deus, consciente ou inconscientemente, ele está afrontando, está ofendendo a Deus. A base da ideia de pecado está nas tradições judaicas, cristãs e islâmicas. E aí quando a gente se vê na Umbanda falando disso, de que influência nós estamos observando? Porque a Umbanda, sabemos, ela é muito cristã. Mas quando eu vejo que eu considero pecado coisas que está no Velho Testamento, que Jesus rasgou, é muito esquisito, não é? Então veja bem, por exemplo, para o Velho Testamento, para o judaísmo, né, para as igrejas primitivas, em que o Velho Testamento pode ser um norte, então a gente está falando dos 10 mandamentos como né, a orientação engessada, na pedra, petrificada de Deus, as orientações. Então, você pode cometer pecado, que seria a ofensa a Deus, de forma consciente ou inconsciente. E que para você resolver essa questão basta um sacrifício, né? Então, no Velho Testamento tem lá receita para curar qualquer pecado. Todos os pecados você pode resolver com um sacrifício. É um cabrito, né? É um bode, é assim, é assado, faz assim, faz assado. A questão é que se você pecou inconscientemente, você também tem que pagar. Você tem que fazer um sacrifício para resolver isso, consciente ou não. Quando você descobre que o fez, que esteve em pecado, que agiu em pecado, então você precisa resolver essa pendência com Deus, e lá tem a receita para resolver. E é engraçado que quando eu faço um paralelo isso com a cultura africanista, por exemplo, quando diz o seu orixá está cobrando isso de você, o seu orixá está bravo com você, o seu orixá está irado com você, então você precisa fazer tal trabalho para ele, você precisa fazer tal sacrifício para ele, para apaziguar a ira do orixá em você. A gente consegue entender que é uma perspectiva primitiva? Então, se lá onde o Velho Testamento impera essas ideias, depois em outro território tem as mesmas ideias e talvez de forma até contemporânea, a interpretação de que se o orixá ou lá é Deus, não importa. A forma de você apaziguar isso é sempre pagando. Fisicamente, pagando com um corte, com uma oferenda, né, com um sacrifício animal. Você resolve, Deus fica bonzinho, o orixá fica calmo, é isso. Agora, o fundo do conceito de criar regras, que a gente não está falando ainda na dimensão jurídica da organização social. Está longe disso, a gente está falando de leis eternas. A gente está falando de Deus determinando. As legislações sociais, elas estão subjugadas a isso de alguma maneira. Porque você pode ter uma legislação que permita tal coisa, mas se na lei eterna não permite, não tem por onde. Mas é normal, se você conflitar agora, contemporaneamente, por exemplo, a legislação
brasileira, o Código Criminal brasileiro, você vai ver que ele é cristão pra caramba. É uma releitura da Bíblia de uma forma jurídica ou oficializada numa sociedade como a nossa. Então, agora a gente começa a perceber os encontros e desencontros, né, dessas influências. O fato é que, por exemplo, para o Antigo Testamento, a coisa se resume assim: para o Alcorão é por aí. Então você está sempre tentando fugir do inferno, você está sempre tentando fugir da ira de Deus, do castigo. E se você se arrepende, você reconhece, basta reconhecer o pecado, faça tal coisa e você resolve essa parada, essa problemática. No Antigo Testamento é assim. No Novo Testamento, então, vai aparecer em alguns momentos a observação do pecado em Paulo. Paulo é o grande teólogo mesmo, né, do cristianismo, porque ele, dentre tantas contribuições que ele dá, ele vai também abordar o pecado, ele vai falar do pecado também como algo que é a não prática do evangelho. E aí se você não aceita Jesus como Salvador, você não reconhece que Jesus se sacrificou para expiar todos os pecados da humanidade, então você deve reconhecê-lo como seu Salvador. Você não conhece Ele. Uma vez que você passa a conhecer Ele, se você não aceita Ele, você estará em pecado. Mais tarde, a gente já está falando da era agostiniana, é que vai surgir os 7 pecados capitais e vai surgir a ideia de pecado original. Quem traz a ideia de pecado original é Agostinho, já é mais recente. Então, o Santo Agostinho, ele vai falar do pecado original e vai dizer que Adão e Eva são os originantes do pecado original. E eles dão origem ao pecado eterno, porque se todos nós somos origem de Adão e Eva, ele ignora que isso é um mito, né? Então ele coloca aquilo como um fato antropológico, sem evidência nenhuma. Então Adão e Eva, eles olharam um para o outro, sentiram o desejo, comeram a maçã, que na verdade eles, né? Você entendeu, né? Eles brincaram, fizeram uma brincadeira, e aí isso é considerado, no olhar da igreja, o sexo como um pecado. E desse pecado deles, de se permitir ao sexo, então eles vão ser expulsos do paraíso. E na verdade é que toda vez que o homem tem uma relação sexual, ele primeiro peca. E se vier um filho com isso, o filho já é herdeiro desse pecado. Quando batiza o filho, a ideia é que o Espírito Santo purifique o filho, aquela criança, do pecado dos pais e dos padrinhos. Os padrinhos que são protagonistas no momento do batismo, já não os pais, porque é muito curioso essa ideia, os padrinhos prometem perante o altar, perante Jesus, perante o Espírito Santo, que não pecarão mais se eles estavam em pecado até ali. Significa que na prática, hoje, assim, se você você batizou seu filho na cultura cristã, você não faz sexo, você não tem relação sexual com seu marido, com a sua esposa. É isso que presume, né? Se você está fazendo isso, você está em pecado. Os padrinhos também não podem, porque eles prometeram para poder batizar o seu filho que não vão fazer mais amorzinho. A questão não é que é uma ignorância da igreja, a gente está falando de dogma. Então, a igreja católica, a crença cristã, catolicista, que é o dominante, eles
tem dogma. O dogma não pode ser contestado. Quem pode contestar o dogma é só o Papa e os cardeais. O Papa ele pode convocar um concílio e mudar o dogma, anular dogma. Ele pode simplesmente... As pessoas... Hoje eu conversando com a Thaís, eu falando sobre o tema de hoje, do programa, e conversando sobre isso, e ela, né, comentou, nossa, o quanto o Papa Francisco é simpático, ele está mudando as coisas, né? E é fato mesmo. Ele está trazendo algumas reflexões. No entanto, não vale nada se ele não organizar um concílio. Se ele fala assim, por exemplo, que tem que respeitar os homossexuais, ele não significa nada se ele não criar dogma. Se ele não evocar um concílio e falar assim, no concílio a maior parte dos cardeais votarem, porque isso é presidente e senado, né? É a mesma lógica. É democracia das leis de Deus. Quem decide são os homens, o que é que Deus quer. Então, se ele não organizar um concílio em vida, há tempo de colocar suas ideias e tiver voto suficiente para entrar em vigor, nada vai mudar. Não adianta falar que ele é simpático, que os homossexuais são filhos de Deus. Se o dogma que impera hoje torna eles pecadores, torna eles rejeitados perante a igreja. Quem vai mudar isso? Um Papa que tenha coragem e consiga convencer a maior parte dos cardeais em votar em concílio que homossexuais também são filhos de Deus e podem ir para a igreja e podem comungar com Deus na missa. Se ele não fizer isso, nada vai valer ele ser simpático e falar coisinhas bonitinhas na mídia. Se ele não vier a público e se ele não vier em concílio e não levar em consideração que o sexo, a relação sexual pode ser também uma forma afetiva de homens, mulheres, casais se relacionarem e que isso é de bom grado a Deus, se na relação tiver amor, então o sexo, se não for para reprodução, continuará sendo um pecado. Continuará sendo uma afronta aos olhos de Deus, segundo o dogma da Igreja Católica. Deu para entender? Se não houver, então, essa organização política dentro da igreja, organizar um concílio, chamar e ter votação e aprovação, nada vai mudar. O Papa pode falar, eu reconheço que, apesar dos nossos dogmas, ninguém segue. Então, por favor, usem camisinha, usem anticoncepcional, porque a desgraça está solta. Quando ele fala isso, ele vai contra o dogma. Então, começa a criar um problema. Né? Então, veja bem. É pecado para o Novo Testamento quando você não aceita Jesus como seu Salvador e você comete alguns desvios que afrontam a lei eterna. Por exemplo, afronta a vida mesmo, afronta a ideia de lei eterna. Então, você cometeu um suicídio, um assassinato, é um pecado imperdoável. Embora, se você reconhecer, segundo o Novo Testamento, se você reconhecer que esteve em pecado e aceitar Jesus como seu Salvador, que o sangue de Jesus tem poder para te salvar, que Jesus se sacrificou para te salvar agora, nesse momento do seu arrependimento, aceitá-lo como seu único Salvador, então você será purificado de todo o seu pecado e poderá dormir ao lado dele. Ponto. É simples assim. A questão é, o Espiritismo é um movimento mediúnico, espírita, portanto, né? Podemos chamar de religião sim, embora eles não aceitem, e vai ter um contexto em que Kardec ele está afrontando a igreja, ele não quer mais que a igreja fale que a igreja é o único caminho para a salvação. O Espiritismo surge antes do ecumenismo, quando a igreja então aceita
que há Deus fora da igreja e aí surge o comunismo. Mas o espiritismo surge antes desse momento, muito antes. Então, há uma disputa intelectual nevrálgica entre Kardec e a igreja. Aí, só que com tudo isso, o espiritismo é muito cristão. A partir do momento que ele escreve o Evangelho segundo o Espiritismo, ele está criando uma Bíblia para o espírita, baseado naquilo que ele está se opondo. É muito doido isso daí. O fato é que chega no Brasil, e nos dias de hoje, o Espiritismo é um catolicismo, em sua grande parte. Eu sei que é forte eu afirmar isso, mas é, de alguma maneira, um catolicismo mediúnico. É exageradamente cristão, e a crença cristã catolicista é imperante dentro do movimento espírita, e aí dentro do ambiente de Umbanda é pior ainda, porque na Umbanda vai ter o arquétipo da igreja, né? Vai ter a imagem de santo, vai ter aquela coisa, vai ter... Porque no espiritismo não tem, né? O terço está banido, as rezas católicas. Na Umbanda isso volta. E a Umbanda é uma mistura de Kardec com o catolicismo, com a pegada de tambor. Então, vamos para o nosso intervalo, nossa vinheta. Você compartilha, participe. Nós vamos escolher aí 2 ou 3 participações para eu interagir. Estamos ao vivo, sim. São 4 para as 11 desse dia 5 de maio de 2017. Vamos lá e eu volto aqui. Aproveita para compartilhar e colaborar com a expansão de uma reflexão numa Umbanda para adultos, uma Umbanda que queremos, diferente da que temos. Vamos lá. É isso então. Com essas considerações mais técnicas sobre o pecado, agora cabe a gente trazer para o nosso contexto diário. Algumas vezes, talvez quem me acompanha mais tempo viu eu ser bastante enfático: a Umbanda não crê em pecado, não há pecado na Umbanda. Por quê? Porque nós não cremos em pecado na perspectiva atual. Porque o que eu falei até aqui é técnico, está claro entender. Está claro entender que a ideia de pecado sempre foi, ao longo dos tempos, criar normativas morais, comportamentais para organizar a sociedade. Aí o homem evolui, o homem se desenvolve, ele vai criar uma outra consciência de organização social. E daí, por exemplo, nós temos uma maneira de organização social a mais entendida ainda como a mais eficiente, que é a democrática, né? Onde o povo decide lei, decide como que é as regras para aquela sociedade e tudo mais. Não quer dizer que funcione no Brasil a democracia, mas essa é a ideia, né? É que o povo
realmente, de tempo em tempo, né, coloca lá seus representantes para criar normativas comportamentais dentro da sociedade, o que é certo, o que não é, o que pode, o que não pode. Então nós temos desde questões federais, que aplica-se para todo o país, questões estaduais e questões municipais, né? Então, veja, São Paulo tem a lei do psil, não pode fazer barulho depois de determinado horário e etc. É uma lei local, né? Em Bauru não tem a lei do psil, mas há uma norma extra-municipal que, se você estiver fazendo barulho depois das 10 horas da noite, um barulho exagerado, você pode ter a polícia na sua porta pedindo para baixar o volume, né? Então, isso daí, numa perspectiva, num paralelo mais primitivo, seria assim, é pecado fazer barulho depois das 10. Deu para entender o paralelo? Agora, o que nós temos de dificuldade no ambiente umbandista é que, ou na cultura nossa brasileira, é o pecado como algo constante. Tudo é pecado. Ou qualquer coisa que é pecado e você incorre naquilo, você está lascado. Então torna a vida muito pesada, né? Então há quem acredita que se a mulher cortar o cabelo é pecado, ofende a Deus, e aí tá lascado, tá danado, vai passar pela ira de Deus. O que eu quero dizer aqui é assim: nós estamos no Brasil, na Umbanda. A Umbanda é uma religião muito cristã. É uma religião que pode ser praticada sem a presença do Cristo, mas ela, em sua essência, é muito cristã. Ela não é católica, entenda isso. Então, as ideias, os dogmas da Igreja Católica não servem para um umbandista. Não serve para a Umbanda, não serve para um umbandista que, embora ele venha do catolicismo, ou ele venha de qualquer outra religião, aquilo que ele traz de herança religiosa não interessa. E ao afirmar isso, é um soco no estômago, porque a gente vê uma moda pregando que a Umbanda absorve a tudo e a todos. É muito romântico isso. Caramba! É lindo dizer isso. É de uma poesia sem tamanho dizer: a Umbanda aceita tudo e todos, ela absorve todas as crenças, ela absorve tudo, ela reinventa, ela reinterpreta, a Umbanda é foda. Só que se não tiver responsabilidade no que se está falando, no que se está fazendo, vira a zona que virou. Vira essa bagunça que virou. Então, a Umbanda, ela é muito cristã, mas ela não é católica. Compreende isso? O fato dela ser cristã significa que a mensagem do Cristo é o que nos importa. O fato dela não ser católica significa que as ideias dos mandamentos, dos pecados capitais e tudo mais, não é uma observância da Umbanda. Para quem quer ser umbandista pensando como Umbanda, então ele tem que reconhecer, por exemplo, que um dos pilares da Umbanda é a liberdade. Você é livre. E a Umbanda é a religião que conscientemente mais estimula o livre-arbítrio. E isso, ser livre e viver o livre-arbítrio, é algo para gente muito amadurecida. Você viver livre-arbítrio com consistência, com responsabilidade, que é o que toda liberdade traz, o preço da liberdade é a eterna responsabilidade sobre tudo que você fala, o que você faz. Se você não quer se responsabilizar, você será responsabilizado, não tem conversa. Então, liberdade é sinônimo de responsabilidade. E é muito estranho ver
o quanto as pessoas querem se isentar de responsabilidade no ambiente de Umbanda. E ela se isenta de responsabilidade justamente jogando a responsabilidade para os espíritos. Quando ela incorpora e quer enganar as pessoas de que ela não está ali e que tudo que acontecer ali é responsabilidade do guia. Nem a pau, Juvenal. Não é assim que funciona. Então, o que importa para a Umbanda é a mensagem do Cristo, em especial a revelação. A revelação do Cristo é que Deus é amor. E que o amor em Deus, de Deus, manifestado por Deus, é o amor mais sublime e eternamente objeto de curiosidade de investigação da espécie humana. O tema mais estudado, mais escrito, mais pensado na humanidade é o amor. E se é assim, é porque é muito complexo. Em se tratando do amor divino, o amor theos, o amor teológico, a gente está falando do amor que Cristo quer dizer, o amor ágape, o amor que está em tudo, o amor que transcende todas as dificuldades, resolve todos os conflitos, entende todas as coisas. Então, nós, seres humaninhos limitados que somos, não vamos viver esse amor. A gente pode criar uma ideia, a gente pode se esforçar em viver o amor ágape, o amor do Cristo, o amor que Cristo ensinou, tentou ensinar, mas nós temos muita dificuldade com isso. Porque nós não somos essa espécie sublime. Não somos. Seremos. Quando a gente fala aqui, qual é o sentido de existir e de evoluir, é porque o objetivo da alma humana é a transcendência e nós estamos aqui na realidade material, vivendo uma experiência de crescimento, de entendimento, de reflexão, de aprendizado, para sucessivas vezes aperfeiçoarmos-nos e para avançar de tal ponto que consigamos atingir a hiperconsciência. Hiperconsciência é o que os seres celestiais atingiram. Jesus é um deles. Podemos dizer que Siddhartha Gautama é um deles. Podemos dizer que Krishna é um deles. Então, quando você atinge a hiperconsciência, você é um ser celestial. Você é avatar da humanidade. A sua encarnação hiperconsciente faz de você um avatar por milênios. Você vira avatar de uma era, de uma cultura, de um continente, do mundo, até. Então há muitos mestres que acham que são mestres. Gostariam ou agem de tal forma que gostariam de ser, ainda não é. Mas de que de alguma forma influencia positivamente um grande número de pessoas. Mas eu sou tentado a dizer que todos que se colocam como mestre, se intitulam como mestre disso, mestre daquilo, não é mestre. Jesus em nenhum momento há registro dele dizer: eu sou o mestre do amor e vim aqui para salvar vocês no amor. Me parece que ser mestre é simplesmente ser e não intitular-se. Simplesmente flui naturalmente no indivíduo e não se intitula como tal. E o pecado tem a ver com tudo isso porque a ideia de normativa religiosa, moral, pode ser, às vezes, um empecilho para o indivíduo se desenvolver como indivíduo. E a Umbanda é uma religião que rechaça
o pecado, mas não ignora o fato de que nós temos normas morais. Nós temos, e se você foge daquela ideia de conduta, você vai sofrer consequência. Mas não é simplesmente algo que foi ditado por um espírito. É algo muito vivenciado por qualquer indivíduo. Nós consideramos que existem leis eternas. Nós consideramos que você tem uma grande oportunidade que é a vida. E que é o seu dever zelar pela vida, de modo que o suicídio é uma afronta à lei eterna. A Umbanda pensa assim. É um pensamento espiritual. É um pensamento que transcende a religião e que talvez nós estejamos falando de algo que é universal e verdadeiro. Porque encarnar é um processo muito complexo, muito caro. E se você insistiu, precisa de encarnar-se, então você deve viver a encarnação com todas as dores e todas as alegrias, mas você deve vivê-la. Então, é isso. Se o indivíduo se comete o suicídio, ele vai lá para um vale, ele vai catar coquinho, ele vai para as trevas. E o que é as trevas? O que é uma dimensão inferior? O que é uma dimensão de purgação? Senão o inferno. Senão o lugar para onde vai os seres humaninhos que desviaram em conduta e que ao desviar em conduta, conscientemente ele cria para si um processo punitivo. Porque se Jesus fala do amor, Deus não pune. Nós falamos de amor já, não é? Já falamos de amor. Então tem que ver aí o episódio sobre o amor. Então não vou me estender no amor. Então o fato é que o amor divino, tudo entende, porque está em tudo, está antes de tudo. Veja bem, a minha imperfeição é sabida por Deus antes de que eu mesmo tenha consciência. Sabe por quê? Porque Ele é o meu Criador e Ele é onisciente, onipresente. Então Ele está em mim. E Ele tem consciência de todas as minhas probabilidades de desvio muito antes de mim. Se Ele tem isso, Ele espera isso. Se Ele espera isso, Ele não me pune por isso. Se Ele está em mim, em minhas ações, em meus pensamentos, em meus sentimentos, muito antes de eu ter consciência deles, então, no erro, no desvio, no que eu possa considerar como uma afronta a Deus, Ele já estava ali antes. De modo que Ele não vai me punir, não é Ele que me pune, mas a minha consciência original. Quando eu tenho clareza de que naquele momento eu criei um problema consciencial, ou talvez a minha consciência pese simplesmente porque eu vejo o que desencadeou a minha ação horrorosa. A minha ação é medida pelo que ela desencadeia. Se ela desencadeia um monte de transtorno, um monte de conflito, um problema para mim, independente se o que quer que eu faça é um crime jurídico, um crime social, independente disso, quando eu tomo consciência disso e eu me arrependo do que eu criei ali, o arrependimento será o amargor da minha consciência, até eu me harmonizar com isso. Se dependendo do tamanho do meu desvio, do acúmulo de conflito interno, externo e energético que eu criar ao desencarnar, eu for para um lugar tenebroso,
O que é isso senão o inferno? E o que foram as minhas ações senão o pecado? A diferença é que não é Deus que está punindo. Essa é a questão aqui. Para a Umbanda, sabemos que não é Deus que pune. Não é o orixá que pune. Caramba, somos nós mesmos que nos punimos. Somos nós que temos dificuldade de lidar com as consequências ruins que estabelecemos com as nossas ações. Faz sentido? Temos participações? Tem algumas. A Janaína falou sobre a tradução literal do pecado ser certa fora do alvo, então nesse sentido, uma moral. A Janaína falou que tradução literal de pecado é o tiro fora do alvo. É isso, é o que eu falei aqui, né? Mas a gente tem que entender as interpretações, né? Agora o nosso objeto aqui é a Umbanda. Não, segundo os mestres da luz, Deus não pune ninguém, orixá não pune ninguém, orixá não tem quesila, orixá não fica bravo, porque orixá é Deus. Na Umbanda, os orixás são partes de Deus, são Deus. Não são deuses, são o Deus. Então, se eu cometo um erro na minha dimensão afetiva, se eu ofendo alguém que me ama, eu machuco alguém que me ama e que eu amo também, então eu estou criando um conflito vibratório, energético, emotivo, espiritual com Oxum. Oxum é a parte de Deus que manifesta o amor em sua criação. Estimula, manifesta e é em si o amor dele mesmo. Ele, amor, Deus, amor é Oxum. Na interpretação, no entendimento teológico da Umbanda Sagrada. Sendo assim, não é Oxum que se vingará de mim, mas quando eu tomar ciência, lucidez do que eu fiz, eu crio uma reatividade autopunitiva. Porque nós sentimos constrangimento, vergonha daquilo que estamos fazendo, daquilo que estamos construindo de forma negativa. E eu crio uma realidade atmosférica, uma atmosfera negativa, e isso vai trazendo a reatividade ruim para a minha vida. Enquanto eu não me harmonizar com isso, eu não saio desse fluxo. E podemos dizer que estamos vivendo uma reatividade de um pecado. Muita gente está falando de como levar isso para o terreiro, né? Como trazer, tá? Algumas perguntas. Daí o Leonardo, vou tentar ler algo para sair. Os guias parecem sempre nos alertar até onde entende e compreende, que nem sempre algumas considerações que arrastamos. Quando eu era espírita, um dia, um guia se manifestou e disse que discordava de alguns pressupostos e condutas nossas. Disse que ele era um espírito e não um espírita. Foi uma grande quebra de paradigmas. Não creio que a Umbanda absorva tudo. Talvez sejamos nós que fiquemos procurando várias ancoragens para nos sentirmos mais seguros. Leonardo, você está cheio de razão. Isso está acontecendo o tempo todo nos terreiros. Os espíritos, que não são espíritas, os espíritos que não são católicos, os espíritos que não são candomblé, os espíritos que não são judeus, os espíritos que são simplesmente mestres da luz. São esses os guias de Umbanda. São esses que já ascensionaram em consciência muito comparado a nós. Estes estão tentando nos alertar o quanto nós estamos criando amarras o tempo todo. A gente fala de liberdade, fala de livre-arbítrio, blá, 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 e, no entanto, vem lá um discurso do nada e amarra tudo no cabresto. Então, pergunte para um caboclo que, de fato, ele tem um relato de
tribo, em vida de tribo, o que vem a ser pecado. Nós precisamos criar o tempo todo regras para os nossos anseios negativos. O islamismo é a religião que mais cresce no mundo. Curiosamente, no mundo como o nosso globalizado, no mundo tecnológico, no mundo onde a informação ela é ao vivo, acontece na hora, não importa quem morreu em qualquer parte do mundo, isso vira notícia na hora. Hoje, se bobear e tiver um doido passando, alguém se jogando a ponte, na hora ele faz transmissão ao vivo. Então, não é era medieval que morria o rei e levava 3 meses para o reinado vizinho saber, porque aí a cavalo demorava a notícia. Quero dizer que com tudo isso de possibilidade de informação, nós vemos uma religião extremista ser a religião que mais cresce, a religião que mais tem cabresto, mais tem dogma elaborado em seu discurso teológico. Isso não é opinião, isso é um fato, isso é ciência, isso é estudo. Se é a religião que mais cresce no mundo, a gente consegue entender que, e é a religião que mais cresce entre jovens, não estou falando do Estado Islâmico, estou falando da religião islâmica. Significa que os jovens estão sentindo falta de cabresto, eles estão sentindo falta de pulso, eles estão sentindo falta de regra, porque a geração atual sente falta do que talvez a minha geração e a anterior à minha geração não sinta falta, de pais enérgicos, pais firmes, pais disciplinadores, pais educadores. A modernidade e talvez a covardia produziu pais, numa geração de pais extremamente complacentes. Então, eu vou dar um exemplo tosco. Eu sou professor de filosofia e em um determinado momento eu lecionei para Ensino Fundamental 2 e vou ser breve, rapidamente. Aconteceu várias vezes coisas do tipo. Uma ocasião, uma mãe me procurou, porque lá a escola dizia que não era aula de filosofia, mas era aula de... eu não lembro mais o nome, que era tão estúpido que eu esqueci, mas era algo do tipo educação moral, comportamental, coisa assim. E aí vendeu-se a ideia, porque é uma escola privada, então ela vende a ideia, naquele momento, que aquela disciplina a qual eu representava, que na verdade era filosofia, que eu estava trabalhando em sala, seria assim uma espécie de salvação das famílias. E aí uma mãe me procurou certa vez numa reunião, muito desesperada, porque o filho dela simplesmente do nada, o filho de 13 anos, simplesmente do nada, tirou para fora ali o seu órgão urinador e urinou no meio da sala, no sofá. E a mãe foi perguntar o que está acontecendo. Me deu vontade de fazer isso. E aí eu escutei isso e perguntei, nossa mãe, o que você fez? Eu estou vindo conversar com você. Comigo? Você está vindo conversar comigo? Não é? Por quê? Você não é o professor de não sei o quê, que eu não lembro mais o que eu era? Eu falei, não. Eu não sou o professor de fazer o que você deveria ter feito lá, com 2 anos de idade, quando você tirou a fralda dele. Então, o que a gente está vendo? Pais que transferem todas as responsabilidades. Você vê no mundo como o nosso hoje, Baleia Azul ser uma questão, o jogo Baleia Azul ser um negócio
que movimenta centenas de jovens, milhares, sei lá, para o suicídio. A gente está falando de um mundo extremamente caótico, bagunçado. Tem famílias, as famílias que estão se formando são esquisitas. Estranho. É disso que a gente está falando. Então, ainda estou na questão do Leonardo lá. As pessoas querem dogma, as pessoas querem cabresto. Isso é um problema no lar. É um problema em casa de você crescer com tudo pode, tudo é aceito. E aí a liberdade não é isso. Dar liberdade para um filho é fazer justamente ele se responsabilizar por tudo. Então, é a perversão do sentido das coisas, né? A perversão da liberdade é justamente passar a mão na cabeça dos erros perante a livre ação do outro. Quando aconteceu algumas vezes, eu parei de lecionar em escola convencional para me dedicar ao que eu faço hoje, mas porque também eu não teria saúde psicológica para lidar com isso. 2 vezes, né, que eu participei de a reunião de conselho para passar e não passar alunos de ano. Então o aluno que tinha reprovado em 70% das disciplinas, quando chegava para eu assinar, eu opinar, eu falava, não, tem que reprovar o vagabundo. E aí a direção, não. Você tem que fazer alguma coisa para a gente justificar ele ser aprovado. E quando não tinha como argumentar, porque o indivíduo ele era a vergonha dos pais e da sociedade brasileira ali, estudante, ele tinha que ser reprovado para ele passar de novo pelo processo. Se não bastasse ter que reprovar tecnicamente, a mãe ia abrir uma ação, um processo junto à delegacia de ensino para poder passar ele de ano. E passava de ano. Se criou um sistema perverso na educação de jovens, né, de ensino fundamental, que é DP para ensino fundamental. Meu Deus! Ele não aprendeu a escrever o nome dele certo. Vai passar ele de ano para ele continuar voltando num horário paralelo, contrário, né, ao horário de aula, para recuperar uma disciplina que ele não aprendeu. Como que ele vai aprender a continuidade? Porque a educação formal é contínua. Como que você vai ensinar uma fórmula nova se ele não entendeu a base lá? Esse jovem provavelmente vai ser um jovem que vai ver no islamismo algo muito atrativo, porque os pais não souberam mostrar para ele limites. E quando ele começar a ser autônomo mesmo de suas ações e as consequências, e ele começar a se relacionar com uma ideia de sagrado, ele vai querer que o sagrado seja algo que os pais não foram, que é no mínimo disciplinador. Porque se falar para ele que ele pode tudo pode, que tudo é perante a lei, é permitido, então se hoje eu estou com vontade de matar alguém, eu vou lá e mato. Se hoje eu estou com vontade de morrer, eu vou lá e me mato. Se hoje eu estou com vontade de correr pelado na rua, eu vou correr. Se eu estou com vontade... Deu para entender? Estou com vontade de assaltar um banco, eu vou lá assaltar. Estou com vontade de fazer uma bizarrice qualquer, eu vou fazer. Então, se na ideia de liberdade da Umbanda é isso, danou-se, tem que evocar dogma de outras religiões para segurar o umbandista. Então, a liberdade é o dogma mais pesado que existe. É o dogma mais difícil de levar à risca. Você quer ser livre? Crianças não podem ser livres. E a Umbanda é uma religião com muita criança. Não criança de idade. A Umbanda é uma religião que, incrivelmente, abriga dentro dela um jardim de infância espiritual. O que eu vejo nos terreiros de Umbanda
É uma grande massa de indivíduos que ainda estão no parque de diversão, de infantil da espiritualidade. É isso. Alguma outra participação antes de encerrar? Qualquer outra participação vai abrir um precedente maior. Estou falando dessa coisa da educação, em referente ao pecado, que a Angélica Ribeiro fala que hoje o pecado, o problema é que virou um pecado você ser um pai enérgico. É isso, é. Não, a gente vive um momento muito chato, né? Muito difícil mesmo. Tudo é muito nevrálgico, tudo é muito extremo, tudo tem a comissão não sei das quantas, tudo tem o extremista, tudo tem o movimento, né? E é isso, mas isso é reflexo de um mundo em que tudo pode, acredito nisso, não é? Mas tá todo mundo querendo voltar a um extremismo. Quando você vê o movimento disso não pode, isso é errado, isso não é errado, o tempo todo a gente está vendo movimentos de todo tipo, o que a gente está vendo no discurso, no final, é um extremismo. Nós temos isso, é um extremismo. Você tem que aceitar aquilo goela abaixo. Não é bem assim. Então é um extremismo. E isso angaria pessoas, cada vez mais pessoas e pessoas. Então não há mais o caminho do meio. A gente está vivendo uma situação de muita polarização. É normal, é cíclico isso na humanidade. Só que a gente vive isso agora, né? Nós somos parte disso. Eu sou realmente discípulo do caminho do meio, mas eu vivo num mundo em que a polarização é o caminho. Então eu sou o alienígena, de alguma maneira eu sou o contraponto, o estranho, o esquisito. Né? O Alexandre Comino está comentando: um pecado terminar esse episódio. Alexandre Comino aqui nos acompanhando, muito obrigado, meu irmão, por estar junto. E ele está participando também com as respostas. Ele sempre aumenta a discussão, melhora aqui tudo. E realmente é um pecado terminar esse episódio, mas temos que terminar. E é isso. Falar de pecado pode ser muito simples e muito complexo, se a gente quiser dificultar. A verdade é que nós temos na Umbanda um entendimento do certo e errado. E no errado é também uma ideia de pecado. Então a gente tem que tomar cuidado com o discurso extremista. Não tem pecado na Umbanda. Não tem pecado na Umbanda, mas é que na verdade nós chamamos de o que é pecado com outro nome. Se há coisas que você pode fazer que vai te levar para um resultado negativo, significa que o seu desvio comportamental, espiritual, moral é uma espécie de pecado, tecnicamente falando. Tá bem? E vamos refletir. Se isso faz sentido para você, se o que nós estamos fazendo aqui é algo que vem ao encontro de algo que você acha importante no ambiente de Umbanda, então eu peço, compartilhe, curta, comente, divulgue entre os seus contatos, mantenha lá na sua página pessoal e vamos aumentar essas nossas discussões. Na próxima sexta-feira nós teremos o episódio sobre o diabo. Esse mês é assim, hoje sobre o pecado, semana que vem sobre o diabo, na semana seguinte sobre Deus e na última semana desse mês sobre encarnação. Acho que dá para refletir bastante coisa aqui. Muito obrigado pela sua participação, pela sua audiência e voltamos na próxima sexta-feira. Axé, Mojubá, Saravá.